Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o processo de racionalização da produção, ou seja, modelos de produção, como que a sociedade capitalista, mais especificamente, ela produz, né, os seus objetos, seus materiais nas fábricas, enfim, qual o modelo de produção adotado, por exemplo, pelas sociedades capitalistas. E nós vamos estudar 3 modelos de produção, 2 que já se passaram, que já não se utiliza mais, e hoje o nosso mais atual, que é o toyotismo. Então, nós vamos estudar o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Lembrando que hoje a gente finaliza o nosso conteúdo, tá bom? E agora já no final do mês, a partir da outra semana, nós já vamos começar a falar sobre um outro conteúdo. Mas antes de passar outros vídeos para vocês na semana que vem, nós vamos encerrar com atividades, certo? Do mapa de estudos até a semana que vem desse conteúdo. Então vamos lá, fiquem atentos e vou começar aqui falando, como eu disse para vocês, do modelo de produção, mas antes eu vou falar do processo de racionalização. O que significa processo de racionalização de uma produção? Significa dizer que os processos produtivos, eles são pensados de forma científica, em especial voltados para a produtividade. Então, o modelo de produção, tem o objetivo de produzir, de produção mesmo, de produtividade, certo? De eficácia, de eficiência. E aí nós temos o que eu falei para vocês, os 3 modelos, que é o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Então, fazendo alusão a Max Weber, o autor que vocês já viram um pouco também na aula passada, né, sobre o conceito de trabalho neste autor, ele vai dizer o seguinte, que o processo de racionalização da produção é um reflexo do desencantamento do mundo, ou seja, os processos produtivos, eles passam a ser baseados cada vez mais em quê? Na tecnologia, no cálculo, na técnica, e não mais, por exemplo, na ação tradicional afetiva. Lembra lá do Durkheim, que eu falei para vocês dos 2 tipos de solidariedade em uma sociedade tradicional, que é a mecânica, que é essa solidariedade mecânica, e uma sociedade capitalista que nós temos outro tipo de solidariedade, que é a orgânica, onde nessa solidariedade o trabalho ele já não é mediado por relações afetivas, ali muito familiares, tradicionais, e existe uma maior divisão social do trabalho, certo? Então, os processos produtivos, eles passam a ser baseados cada vez mais, como eu falei, em tecnologias. E aí o trabalho humano, ele vai se modificando, a forma de produzir, certo? O homem, ele vai cada vez menos utilizando a força física para empregar ali no trabalho. E aí a primeira grande iniciativa de racionalização da produção, ela ficou conhecida como Fordismo, Taylorismo, e surgiu no século XX, já na modernidade. E aí nós temos o Taylorismo. O que foi o Taylorismo? O Taylorismo, quem muito bem sabe e lembra daquele filme Tempos Modernos, mostra claramente esse modelo de produção, onde o personagem do ator Charlie Chaplin, interpretado por este ator, ele faz só um tipo de trabalho ali na fábrica, tanto que ele fica até com problemas psicológicos depois, né? De tanto apertar parafusos, de tanto exercer só uma única função, aquilo traz transtornos mentais para ele. Então, era assim que era a divisão do trabalho nas fábricas, nas grandes empresas, certo? Nesse modelo vigente do início do século XXI, com a Revolução Industrial, que foi o Taylorismo. Então, a produção no Taylorismo era uma produção de escala bem global, que se tornou no mundo todo, e havia uma necessidade de diminuição do tempo, por isso que se acelerava a produção, se produzia muito rápido, para diminuir o tempo, e se aumentava o esforço do trabalho. Inclusive, como ainda as máquinas estavam
o trabalho de esforço físico humano ele era muito maior do que hoje. Então, se demandou de novas estratégias de racionalização, certo? Da produção para esse fim. Um dos primeiros idealizadores desse processo de produção ou de racionalização da produção foi o engenheiro norte-americano Frederick Taylor, tá? Daí Taylorismo, o nome Taylorismo. E ele passou a pensar a produção de uma forma científica, racionalizada. Então, o Taylorismo partia do pressuposto de que a divisão social do trabalho deveria ser pautada pela separação entre gerência e execução, ou seja, deveria haver no ambiente de trabalho quem pensasse a produção e quem executasse a produção, quem empregasse a força de trabalho vigente. E isso repercutia em grande especialização, né, do trabalho. Cada um fazia uma coisa diferente, uma coisa específica, um trabalho específico. Isso se chama de especialização das funções. E pensando a partir das ideias de Karl Marx, é possível dizer que houve o quê? Uma ampla alienação do trabalho a partir desse processo, certo? Porque o trabalhador, ele de tanto ele ficar só em uma função, ele não conhecia o todo das fábricas, o todo das produções. O trabalho dele era muito limitado ali, né? Inclusive no próprio conhecimento, porque o trabalho era muito prático, certo? E aí, as principais características do Taylorismo nós temos que são a separação, como eu falei, entre execução e gerência do trabalho, e aí nós temos a especialização das atividades, padronização da produção, certo? Se produzia muito só uma coisa, por exemplo, muito só uma peça, existe uma produção em série, né, em massa ali de um único produto, em muita quantidade, em pouco tempo, se aumentando a força de trabalho. E a remuneração também pelo desempenho de cada empregado. E aí, por fim, dando continuidade, nós temos o Fordismo, outro modelo de produção, e foi criado pelo americano e engenheiro também Henry Ford, daí Fordismo, né? E o Fordismo ele é uma aplicação prática do Taylorismo, certo? Com algumas modificações. Parte do mesmo pressuposto das ideias de Taylor e acrescenta um nome elemento, a esteira da linha de produção. Além do trabalhador perder a forma de organização do trabalho, ele também vai perder o ritmo do seu trabalho, o qual é ditado pelos donos dos meios de produção, certo? E aí, outra grande inovação no Fordismo é pensar o trabalho para além da fábrica. Nesse sentido, Ford ele defendia que o trabalhador não era um mero produtor de mercadorias, mas também um consumidor. Daí, no Fordismo, se passou a pensar no consumidor também, quem iria adquirir os produtos que eram desenvolvidos e fabricados ali nas grandes empresas. Fato que ele encorajava, né, a pagar melhores salários, visto que parte desse dinheiro retornaria também na forma de venda de bens de consumo. E quais são as principais características do Fordismo? O aperfeiçoamento da linha de montagem por meio da esteira, semi-automatização, produção e consumo em massa, baixa exigência de qualificação profissional, o operário funcionava como uma peça de máquina e realizava uma única tarefa também, assim como no Taylorismo. E o trabalhador era visto como um consumidor, certo? E aí nós temos também, por fim, o toyotismo, que é o atual modelo, e essa forma de racionalização do trabalho foi criada por Taiki Ono, que é um japonês, e a principal característica é a flexibilização, certo? Das atividades produtivas para sobreviver a crises do capitalismo, por exemplo. Então, já não se pensava mais em produzir em estoque, em estocar produtos, mas sim produzir de acordo com a necessidade do consumidor, certo? Então, as principais características do toyotismo, o atual modelo de produção, inclusive no Brasil, é a descentralização da produção, produzir diversidades de produtos em vez de uma única coisa em massa, e em si uma variedade de produtos, mas de acordo sempre com a oferta, certo?
desculpe, com a demanda do consumidor. E aí também outra característica do toyotismo é a articulação entre as linhas de produção, primazia pela qualidade, não só pela quantidade, customização das massas, flexibilização do fluxo de produção e dos modelos de produção, organização de produção e entrega rápida, no momento e na quantidade exata, diminuição do desperdício, número reduzido de trabalhadores, funções polivalentes, certa, multitarefadas, ou seja, hoje, por exemplo, fazer um exemplo aqui prático e fácil para vocês. Nos supermercados, as pessoas hoje que estão, por exemplo, no caixa, elas não têm que ter uma noção só do caixa, elas têm que ter uma visão geral do funcionamento da empresa, do supermercado onde elas trabalham. Hoje é preciso que nós estejamos inteirados do todo e não da parte nos trabalhos, certo? É preciso ter uma visão mais ampla e geral do nosso trabalho, do ambiente de trabalho. Por isso, as funções hoje elas são polivalentes. Hoje eu estou num caixa, amanhã eu posso estar em outro setor, ainda que eu não tenha feito um curso para isso. Mas a empresa hoje ela treina muitas pessoas, ela induz cada um de nós a sermos polivalentes nas nossas funções e tarefas. Espero que tenha ficado claro este assunto e que vocês consigam responder a atividade desta semana, certo, galerinha? E na próxima nós vamos corrigir. Tchau, tchau.